Dias laterais com certeza é o pesadelo de muitos traders. Operar lateralizações, operar faixas laterais, regiões consolidadas do preço é muito difícil, principalmente para quem está iniciando. Saber onde entrar, onde sair, onde colocar o stop é algo que deve ser planejado com cautela. E é sobre esses dias laterais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, beleza? Rafael aqui. Como eu já disse no título, como eu falei na minha introdução, nós vamos hoje trabalhar em dias laterais. Vou pegar alguns exemplos no gráfico para mostrar para vocês como a gente deve se posicionar nesses dias. Mostrar que não é o bicho de 7 cabeças que a maioria pensa, porém sim, ele deve ser tratado com cautela, já que em dias laterais a chance de ser estopado é muito maior do que em dias de tendência. Em dias de tendência que tu faz uma entrada e deixa o preço correr 1.000, 2.000 pontos no índice a teu favor, é muito mais fácil do que a gente ter que estar fazendo scalps curtos, talvez num range pequeno, para estar pegando aí 200 pontos numa operação. Então, sem muito enrolar, vou mostrar para vocês aqui direto no meu gráfico exemplos desses dias laterais, exemplos dessas regiões laterais em que a gente pode estar realizando nossos trades e como a gente pode estar realizando nossos trades, beleza? Bora pro gráfico. Então, pessoal, estamos aqui já no dólar, tá? Do modo que eu fechei ele ontem, eu não mexi mais, tá? O último pregão de sexta-feira agora, dia 14, hoje dia 15, eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês. Dias laterais, pessoal, para quem acompanha minha série aí dos meus diários de trade, são dias mais complicados, mas que dá tranquilamente para a gente realizar operações e tá tirando dinheiro do mercado. É só saber quais pontos a gente vai fazer nossas entradas. Aqui, ó, a gente tem essa faixa no dólar que claramente está numa região lateral. Vocês veem que não tem tendência definida. Dias laterais, vamos bem pelo básico mesmo, se caracterizam por topos, todos na mesma região, topos na mesma faixa de preço e fundos. Aqui nós temos fundos, aqui nós temos fundos e aqui nós temos esses outros fundos na mesma faixa de preço. Então, isso são consolidações, isso são lateralizações. É muito diferente, vamos pegar um exemplo de tendência, é muito diferente isso que eu acabei de mostrar para vocês do que isto aqui, ó. Tá? Então, conseguindo identificar, isto aqui é uma tendência. Vem como o preço, ele puxa o gráfico para cima na diagonal. Tá? Então, é muito fácil operar a tendência, quando você sabe operar, é óbvio. E é menos fácil, vamos dizer assim, operar a lateralização. Vamos dar um zoom aqui. E o que eu quero falar sobre dias laterais? Eu normalmente evito, tá? Eu normalmente, em dias assim, eu acabo operando muito menos do que em dias de tendência. Porém, a gente tem que enfrentar ele, a gente tem que fazer nossas operações aqui. Porque vai ter semanas em que de 5 pregões que nós temos para operar, 3 foram laterais. E aí, se você não opera a lateralidade, tu vai ficar fora do mercado, tá? Outro ponto, tá? Antes de eu começar a falar de pontos de entrada e saída. É muito comum a gente ser estopado até identificar que o dia está lateral. Eu mesmo, frequentemente, eu começo operando como tendência até identificar que ele está lateral. E às vezes eu acabo tomando uns stops de bobeira, porque eu não identifiquei cedo que o mercado estava entrando em uma zona lateral. Isso principalmente ocorre para quem está operando mais para o final do dia, começa a aparecer as lateralizações. É quando o gráfico ele já se moveu bastante e ele lateraliza porque ele encontra uma faixa entre ele encontra uma faixa que os compradores e os vendedores estão felizes e ele fica naquela região de preço, que é o que aconteceu aqui, tá? Aqui nós temos, pessoal, 2 pregões inteiros dentro dessa faixa lateral. O terceiro pregão que ele consegue romper essa lateralização, tá? Eu estou pegando esse exemplo, mas vou mostrar outros. E eu quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque todo ponto que eu falar aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu vejo gente
perdendo muito dinheiro simplesmente porque o preço não está em tendência. Ele vai começar a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, e vai dar problema, tá? Então a gente tem essa lateralização maior. Assim, a gente, como em tendências, a gente tem tendências majoritárias e minoritárias. Posso fazer um vídeo explicando mais detalhado sobre cada uma, mas eu acho que a maioria entende o conceito. Se não entende, deixa nos comentários aí que eu dou uma rápida explicação. A gente também tem lateralizações majoritárias, que é o caso dessa aqui, maior, de 2 dias, e nós temos minoritárias. Olha aqui, ó. A gente tem esse range menor aqui, que depois ele tem uma tentativa de rompimento para cima, não consegue, ele volta para esse rangezinho. Tá? Então esse aqui é um range bem menor do que esse aqui. O range de fora a gente tem aí 53 pontos, 55 pontos, vamos arredondar. O de dentro aqui, ó, que está bem mais magrinho, tem 20 pontos. Então a gente tem que saber qual que é o range que a gente está trabalhando para saber o que vai esperar do preço. Tá? Como eu opero lateralidade? Primeira coisa que quando eu identifico que é uma região lateral, eu vou definir os meus 3/3 dela. Para isso eu utilizo a minha ferramenta de Fibonacci, que eu utilizo ela como régua, não com os números da Fibo. Eu modifiquei ela, botei o 0, 0,33, 0,66 e o 1 e o 50%, é óbvio, mas só para tirar uma base aqui. Ó. Então nós temos aqui bem claro definido o primeiro terço desta região lateral, o segundo terço e o terceiro terço, tá? Em lateralidades, pessoal, a gente quer procurar compras no terço inferior, no terço de baixo, e vendas no terço de cima, tá? Sempre, identificou lateralidade, a gente vai operar assim, vende em cima e compra embaixo, tá? Qual é os nossos possíveis alvos dessas operações? Aqui a gente entra em alguns aspectos, tá? O alvo principal que a gente sempre vai buscar é o centro dessa lateralização. Vocês veem que a faixa de preço aqui é muito maior, que é o nosso 50% dessa lateralização. Depois, se a gente estivesse vendendo, a gente procuraria o próximo alvo, o terço inferior. Como eu recomendo que vocês trabalhem isso? Se vocês operam 2 contratos, sai com metade no meio e deixa correr a outra metade. Porque vocês veem que muitas mais vezes o preço vem buscar o meio e algumas vezes ele vem buscar o terço inferior. Tá? E eu não digo o toque do suporte. Tá? Se vocês não sabem o que é suporte, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Não digo o toque do suporte, eu digo o terço inferior mesmo. Aí projetando do risco de vocês vão saber aonde sair. Digamos que vocês venderam essa barra aqui que está no terço superior do gráfico. A gente botou o nosso stop e a gente tem possíveis alvos a serem buscados aqui. O primeiro alvo está exatamente na região do nosso 50%. Esse aqui era um alvo excepcional. Depois a gente tem 2 alvos seguintes na região do terço inferior. Então, sair com um contrato aqui, vou sair com mais um aqui e deixar correr mais um, ver se busco suporte. No pior dos casos, eu volto e deixo o meu stop aqui. Se eu não me engano, eu fiz esses 2 trades, tá? Nesse primeiro aqui eu alfacei e depois eu peguei essa outra compra neste toque do suporte aqui, tá? E aí eu deixei correr. Beleza, pessoal? Então acho que entendemos agora onde comprar, onde vender e vamos falar um pouco sobre por que não vender no terço inferior. Porque o preço já está acabando o seu movimento. A chance de reversão nessa zona aqui é muito grande. A chance, pessoal, do preço conseguir romper uma lateralização, uma consolidação, uma região que está entre suportes e resistências. Vamos botar aqui. Eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo o que eu estou falando, tá? Porque isso aqui realmente é muito importante. Suporte. Vou botar uma outra cor. Vou botar um laranja. Aqui nós temos o nosso suporte
E aqui nós temos a nossa resistência. Vou botar um azul aí. Tá? É muito importante isso aqui. Só não é muito importante não saber operar, e também é muito importante saber quando não operar ela. Porque tem gente que não vai querer operar ela, não vai querer correr esse risco. Tá? Então vamos lá. Retomando aqui. A probabilidade de que essa região seja rompida é de 20%. Tá? Isso a gente trabalha arredondando aí essa probabilidade. Ela em 20% dos casos que ela tentar romper é que ela vai conseguir. Porém, quando ela rompe essa região, normalmente são movimentos muito fortes, são movimentos que explodem. Então, normalmente, quando estoura essa região, ela busca a projeção dela para cima. Tá? No caso, nesse nosso caso aqui, como a gente tinha um range menor, olha só, nós tínhamos esse range lateral aqui, quando ela estoura, que ela estoura na abertura do próximo pregão, e ela ganha esses topos, ela busca 2 vezes a projeção desse range menor que nós estávamos trabalhando. Tá vendo? Então é um movimento muito rápido. Por isso muita gente evita de operar lateralizações por não saber o local adequado para se colocar o stop. Tá? Falamos agora sobre a probabilidade de rompimento de uma região lateral. Tá, Rafael? Entendi. E agora, o que eu faço para operar esta lateralização? Vamos pegar o exemplo dela menor aqui, que eu tenho falsos rompimentos, que vai nos ajudar a falar sobre isso. Vamos pegar nosso suporte aqui, botar aqui. Pegar nossa resistência, botar aqui. Eu até podia fazer uma aula ao vivo. Começar a fazer aulas ao vivo, eu acho que é melhor, dá mais interação. Beleza, pessoal. Tá? Estão vendo toda a minha riscalhada aqui? É importante. Então, dentro desse range aqui, a gente, como eu falei, vai vender em cima e comprar embaixo. Se a gente comprou embaixo, vamos achar um ponto excepcional aqui para a gente ter comprado. Aqui, ó. Aqui foi um ponto de entrada muito bom. Vocês veem como o preço ele puxa num vácuo forte até a região de suporte. Olha essa barra aqui comparada com as outras. Vamos dar um zoom aqui. Olha essa barra em comparação com as outras. Se nós estivéssemos em tendência, aqui era entrar a favor desse preço e deixar correr sem medo nenhum. Cara, sem medo nenhum. Vendia o fechamento dela e deixava correr e ir embora. Mas nós estamos em lateralização. Isso aqui acontece às vezes não porque tem muitos vendedores, mas sim porque os compradores simplesmente não querem comprar. Eles sabem que uma região barata para eles é essa região de suporte da lateralização. Então eles deixam correr. Tá? Eles não se preocupam com isso, eles simplesmente deixam o preço ir e eles começam a enfiar a compra na região de suporte da lateralização. Tá? Isso acontece muito, muito, muito. Então depois que eu começar a entrar mais a fundo sobre candlesticks aqui, eu quero falar sobre vácuos de mercado, sobre quando um candlestick assim ele não tem sentido. Tá? E esse aqui ele não tem sentido. Se a gente não estivesse numa região clara de lateralização, se eu não tivesse identificado que isso aqui era uma lateralização, eu com certeza ia operar, ia ser estopado, ia operar esse candle aqui. Neste caso aqui até não seria estopado, porque ele tem mais uma puxada, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a compra que a gente consegue fazer depois dele. Tá? Então, depois desse candle, a gente tem uma boa barra de sinal, no terço inferior da lateralização. E o que eu falei que a gente faz? A gente faz scalps nessa região, buscando no mínimo o centro dessa lateralização. Então o nosso ponto de entrada seria no ganho dessa máxima aqui. Nosso stop, nós temos 2 lugares para colocar o nosso stop. O primeiro seria imediatamente abaixo deste candle e o segundo poderia ser 2 vezes este candlestick, tá? 2 vezes o nosso candle. A gente tem uma vez aqui, 2 vezes aqui, tá? Por quê? Porque o preço ele faz exatamente isso que ele fez. Aqui ele até foi um pouco mais.
quem tem um gerenciamento de risco mais largo, conseguiria pegar 3 vezes esse risco e depois deixar correr. Gente que só opera lateralidade faz muito isso, tá? Porque eles sabem que a chance é de não romper, a probabilidade está a favor deles. E essa probabilidade estando a favor deles, lembra aquele vídeo que eu falei sobre a equação do trader? A lateralidade estando a favor deles, eles conseguem pegar alvos mais curtos e terem lucro no longo prazo, tá? Porque começa a fazer sentido a equação do trader para eles. Beleza? Então aqui, ó, vamos voltar para esse nosso primeiro trade aqui. Eu ando divagando muito porque são muitas informações, isso aqui é realmente importante saber. Tá? A gente, colocando o nosso stop na própria barra, a gente buscaria onde? O meio desse range. Tá? Vamos traçar o nosso alvo 1 para 1 para ter uma ideia aqui. Eu sei que fica meio riscalhada, mas só para a gente ter uma ideia. Nosso alvo 1 para 1 está onde? Na nossa região de 50%. Está próximo dela. Está no terço médio dessa lateralização. Então, ok, podemos deixar lá. Então, nosso alvo aqui. Buscou o alvo? Buscou, pô. Nosso segundo alvo está onde? No terço superior. Nosso terceiro alvo está acima da região de resistência. Esse aqui é improvável de ser buscado. Tá? Esse aqui é o que a gente... Só o desesperado vai buscar esse alvo aqui dentro de uma lateralidade desse jeito. Então aqui nesse tradezinho que a gente comprou baixo na lateralização, sempre quando vocês verem agora eu falando que eu comprei baixo na lateralização, eu vendi alto na lateralização, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Para quem não entendia ainda, é óbvio. Então aqui, ó, 8 pontos, tá? A gente, scalpzinho curto, rápido, em um tiro ele foi lá e buscou esses 8 pontos aí desse trade, beleza? Vamos apagar a riscalhada. E aí, pessoal, esta é outra ocasião, se a gente tivesse colocado 3 vezes o nosso stop, que começa a ficar um stop meio grande, olha só, a gente vai ter os 8 e a gente vai ter os 15 pontos de stop. Também não é algo gigantesco de stop, mas talvez para alguns seja grande, tá? Ele até veio, ele violinou esse stop aqui, mas aqui era para o camarada reentrar, tá? Quem opera lateralidade, ele está acostumado com um termo que é até meio complicado de falar, porque o pessoal ele costuma fazer muito errado isso, é o tal do preço médio, tá? Quem opera lateralidade, quando o preço chegar no seu primeiro stop, ele vai comprar mais. Quando o preço chegar no seu segundo stop, ele vai comprar mais. Quando chegar no terceiro, ele vai comprar mais. Dentro, olha só, dentro é óbvio do seu gerenciamento de risco. Não é ficar dobrando o lote, achando que o preço uma hora vai voltar, porque como eu falei, se ele romper, ele vai buscar essa projeção aqui e muito rápido. Não dá tempo de zerar na mão, não dá tempo de nada. Cara, isso é talvez a parte mais importante dessa aula toda. É falar sobre o preço médio, que pode ser feito do jeito certo, mas 99% das pessoas faz do jeito errado. E são essas pessoas que perdem dinheiro no mercado, porque elas vão querer fazer preço médio porque viram em algum lugar, viram aqui mesmo eu falando, achando que não, ele vai voltar, tá? É lateralização, ele vai voltar. E aí já entrou com 10 vezes o capital dele, tá? 10 vezes alavancado, ele costuma operar um mini de índice, já está com 10 contratos de índice e tá achando que vai voltar. Tá achando que vai voltar. E acaba. E aí já entra naquele apagão e depois disso é só o desespero, tá? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Por isso que dias laterais são perigosos, tá? Enfim, o camarada que ele fez o terceiro preço médio dele aqui, o primeiro foi aqui, o segundo foi aqui, o terceiro foi aqui. Ele já está procurando outro range dessa lateralização. Ele já está procurando esse range maior que a gente tinha visto desde o início, né? Que a gente tinha visto o range maior, que era este aqui. Então o alvo dele vai ser no mínimo, tá? Ele comprou aqui de novo, vai ser no mínimo 30 pontos aqui em uma lateralização com a mão bem pesada. Então vai fazer sentido para ele essa operação.
Vamos ver aqui, ó. Eu mesmo, pessoal, fiz esse trade aqui, ó. Quando o preço veio tocar esse suporte anterior, tá? Esse suporte aqui de trás, essa região, eu comprei, botei meu stop aonde? A projeção dessa barra para baixo, tá? Então, eu tinha meu ponto de entrada exatamente nesse suporte. O meu stop exatamente uma vez esta barra, tá? E eu não tinha e se ele viesse tocar, eu até tinha a intenção de fazer um preço médio, tá? Uma vez, que é o que o meu gerenciamento permite, tá? Eu não tenho milhares de reais na conta para estar operando, então o meu gerenciamento permite que eu fizesse um preço médio nessa região para voltar a buscar, porque eu sabia que eu esperava que ele voltasse para dentro desse range. E aqui, ó, a gente tem os nossos alvos, ó. Nosso primeiro alvo aqui, o nosso segundo alvo aqui. Deixa eu apagar essa riscalhada que eu mesmo estou me perdendo nela, imagina vocês. Então aqui, ó, a gente tem o nosso primeiro alvo dessa operação, a gente tem o nosso segundo alvo dessa operação e a gente tem o nosso terceiro alvo dessa operação. Lembrando que o range do meio era por aqui, né? Apaguei minha Fibonacci da lateralização maior, mas era por aqui. E foi por onde eu saí, tá? Para quem viu meu vídeo do Diário de Trades, eu expliquei certinho o meu momento de saída aqui. Foi onde eu saí nesse range. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Já falei bastante aqui. Quantos minutos? Nós estamos com 26 minutos de vídeo. Sem problema, vou demorar um pouquinho para editar, mas sem problemas, eu acho que compensa, tá? Vocês entenderem isso aqui vai literalmente salvar vidas, pessoal. Isso aqui é muito importante. Como eu disse, não só para querer operar isso, quanto para evitar isso. Porque se o camarada é aquele que o limite dele é operar um mini contrato de índice, quando chegar nisso aqui, que ele sabe que pode ser que o preço tenha falhas de rompimento, ele não vai querer comprar no toque da resistência, ele não vai querer vender no toque da resistência e fazer o preço médio um pouco acima e fazer o preço médio um pouco acima, porque o limite dele é um contrato. Para que ele vai fazer isso? Tá? Então ele simplesmente evita, ele espera acontecer essa barra de sinal aqui, ó, alto na lateralidade, e vende ela, e bota o stop acima dela. Tá? É arriscado. Pode voltar, óbvio. Mas é menos arriscado do que querer ficar fazendo preços médios infinitos. Aqui ele está vendendo alto, é uma região de contexto. Ele está vendendo alto numa resistência, numa lateralidade com uma boa barra de sinal. A chance disso aqui dar certo é muito grande. Tá? É diferente de, que nem eu fiz aqui, é diferente de comprar simplesmente no toque do suporte e fazer preço médio. E se o preço estourasse, eu ia tomar um stop na minha cara com mais contratos do que eu costumo operar, tá? Eu tava ciente disso, mas o camarada que não tá bem definido o gerenciamento de risco na cabeça dele vai dar besteira, beleza? Acho que eu fui bem enfático nessa parte aí para explicar. A gente, dentro das lateralidades, a gente tem outros diversos fatores, mas acho que vai ficar para um próximo vídeo. Aqui a gente tem uma pequena lateralidade com um range um pouquinho menor, que é aquele final de pregão. Deixa eu ver que horas é isso aqui. Ó, 5 horas das... Se bem que isso aqui inicia ao meio-dia, né? Ao meio-dia até às 5 horas. É o período da tarde aqui. Vocês veem que o volume diminui bastante e ele dá uma lateralizada. Aqui é a mesma coisa. A gente dividiria o nosso range aqui e veria os nossos 3/3, tá? Depois de um tempo vocês nem vão precisar mais dessa ferramenta. Então vocês veem que aqui, ó, esta barra de sinal está alto na lateralidade, tá? Ele até vem até o range médio, mas é uma probabilidade que ele venha buscar no mínimo a metade. Aqui, como é um range muito pequeno, isso aqui dá 4 pontos para um scalper, é ok,
mas ele poderia tentar deixar correr até o suporte, que dá 18 pontos aí, que foi o que o preço fez, que foi exatamente o que o preço fez. Beleza? Depois ele até deixa essa outra barra de sinal já quase no terço médio dessa lateralidade, mas se o camarada quisesse comprar, estava bem ok, buscando o final do terço médio ou a região de resistência. Neste caso aqui, vocês veem que ele não veio até a região de resistência, ele corrigiu antes e estourou. Vocês veem como ele estoura rápido. Ó. Vamos pegar essa projeção aqui, ó, dessa lateralização, vamos ver como é que fica. Olha só, ele vem e explode rápido um para um dela. Foram 28 pontos a partir desse candle aqui, né? 28 pontos em 6 barras. Então é muito rápido quando ele rompe a região lateral. Lateralidade, pessoal, sempre vai vir depois de uma tendência e vai iniciar uma nova tendência a partir dela. Tá? Então a gente sempre vai ter que lidar com essas regiões, tranquilo? Já estou ficando sem voz, já meia hora de vídeo. Beleza? Eu queria dar mais exemplos para vocês, mas eu bati esse aqui, eu acho que tão bem que quem pegar esse vídeo e rever, vai entender esse conceito e nunca mais vai esquecer do que eu falei. Nunca mais vai esquecer de momentos onde deve se comprar ou momentos em que deve se vender. E mesmo assim, recomendo cautela com lateralizações, tá? Muita cautela, porque falsos rompimentos como esse, tá? Podem acontecer sempre numa região dessas, aqui, ó. E vocês veem essa barra se formar contra a posição de vocês, é algo que apavora, tá? Apavora. O camarada vai coçar o dedo para estopar na mão de qualquer jeito aqui. Porque olha só a formação que a barra estava formando acima dela e voltou tudo para dentro. Então, muito cuidado, tá? Se gostaram desse vídeo, pessoal, eu peço que compartilhem, tá? Passem esse conhecimento adiante. Mandem esse vídeo para um amigo de vocês, para um familiar de vocês que está estudando sobre o mercado, porque isso aqui é muito importante. Eu vejo que não tem tanto conteúdo sobre isso, sobre o modo do price action enxergar uma lateralização, tá? O modo sem indicadores aqui, eu ainda tenho minhas médias móveis, mas quase limpo o gráfico, de mostrar como a gente pode operar uma lateralização. Então peço que compartilhem, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.